Hare Krishna! Uma pergunta muito comum que eu recebo quando eu faço explicações sobre a visão védica, visão do yoga de reencarnação de karma, é o seguinte: as pessoas perguntam assim, como pode, depois da vida humana, se depois da vida humana a pessoa pode encarnar como um animal, isso não é involução? Eles perguntam. Claro, né, tem esse contraste entre a versão original de karma e reencarnação da cultura védica do caminho do yoga com a versão do espiritismo. Né? E a grande diferença é que lá na versão original do yoga, da Bhagavad Gita, explica que você está no samsara, roda de nascimentos e mortes. Por que eles usam a palavra roda? Porque roda, você está aqui, aí sobe, aí desce, aí sobe, desce, né? Você está rodando. Então, com isso, você pode estar encarnando de qualquer jeito, em qualquer espécie, de acordo com a necessidade kármica que você criou. E já na versão espírita, não. A ideia é que, né, chegou na vida humana, não pode jamais depois reencarnar numa vida inferior, não faria sentido, etc. e tal. Então, por que tem essa diferença? Bom, primeiro, explicar bem como é que condição é essa que levaria um ser humano a encarnar numa vida, num corpo, né, abaixo do humano, digamos assim, no corpo de animal, de plantas, insetos. Krishna explica na Bhagavad Gita que a condição para isso é uma coisa chamada mentalidade tamoguna. Então esse é um tema assim bem grande que a gente não vai poder explicar aqui no vídeo, mas tamoguna, no conceito védico, tem diferentes vibrações e energias que você pode cultivar. E a energia tamoguna é chamado o modo da escuridão, ou modo da ignorância. Então, é o modo mais denso de comportamento, seria a consciência mais densa, mais baixa possível que se pode cultivar. Né? Então a gente está falando aqui de um cultivo de uma consciência bestial mesmo, fechada, densa, escura, onde a pessoa, né, na descrição de Tamoguna, a pessoa ela faz tolices e loucuras, ela não sabe o que é certo, ela faz o contrário, o que é certo ela acha que é errado, o que é errado ela acha que é certo. Então a gente está falando de uma pessoa num estado mental bem baixo mesmo, e você já deve ter visto que tem pessoas assim, né? Pelo menos no noticiário, olhando nos filmes, você já viu que ao seu redor tem pessoas com essa mentalidade bem baixa, né? Bom, na verdade, o ponto também importante de entender é que a vida humana, ela tem uma característica especial. Ela é uma vida muito especial, onde você tem enormes chances de conseguir a liberação, conseguir a iluminação espiritual. Né? Então, como eu falo em outros vídeos, e também nos espiritismo se fala isso, né? As pessoas têm uma lista de espera, ou seja, é muito desejado assim essa encarnação humana, é muito especial, por quê? Para você poder progredir espiritualmente. E se você vive uma vida material humana, se você encarna como humano e não cultiva de nada a espiritualidade, é um prejuízo, entendeu? Na verdade, os textos védicos falam um pouco pesado assim, falam, olha, essa pessoa não é um ser humano, é uma besta de duas pernas, porque você está vivendo uma vida que você poderia viver num corpo animal, com uma grande desvantagem, porque a vida humana, você acumula muito karma e muita responsabilidade. Então cada ato está acumulando karma, cada coisa que você faz que não foi feito dentro do padrão que a gente chama de karma yoga, onde você está vivendo o melhor padrão de dharma, de comportamento, você está no aqui e agora e você ainda está fazendo como uma oferenda a Deus, se você não está nesse estado elevado, você está acumulando karma a cada ato. É muito karma que se acumula. Então, uma vida humana que não é bem usada é, na verdade, um prejuízo. É pior, era melhor a pessoa ter uma vida de animal. Se a pessoa não está interessada em evoluir espiritualmente, é uma desvantagem estar no corpo humano, na verdade. Então, a ideia é que você vai fazer menos estrago numa encarnação animal, a pessoa vai estar melhor, ela vai estar mais bem situada.
ela vai fazer menos estrago para ela mesma e menos estrago para os outros, menos dor e sofrimento para os outros. Olhe a seu redor, veja aí como temos na história, na atualidade, seres humanos que causam tanta maldade, tanto estrago. Olha só o que a gente está fazendo com o planeta. Olha o que as pessoas fazem com outros seres humanos, da sua própria família, do seu próprio país, o que dizer de outros. Muito estrago, muita dor causada. Então essas pessoas que têm essa mentalidade baixa, malvada, é melhor não estar num corpo humano. Então, quando a pessoa, depois de ter uma vida desastrosa dessas humanas, quando ela recebe um corpo animal, não é evolução. É uma oportunidade de crescimento dentro de uma situação mais adequada para a pessoa. Por exemplo, quando a gente pega um criminoso e coloca ele na penitenciária, isso aí é um passo para trás? Não, a ideia é que essa é a oportunidade daquela pessoa aprender e crescer e melhorar. A prisão não é uma involução para a pessoa, para o criminoso é uma evolução. Porque naquele ambiente restrito, ela já não vai poder fazer maldade, não vai poder machucar pessoas inocentes e vai ter oportunidade do aprendizado, do arrependimento, do aprendizado, do aperfeiçoamento. Essa é a ideia, pelo menos, né? Por isso que existe sistema penitenciário, não é para só punir a pessoa. Senão a gente chicoteava, ou matava, ou cortava a mão, quem sabe, fazer uma coisa assim. Não, é para educação. E o karma é um processo educacional. Então a ideia é a pessoa aprender na outra vida. Outro detalhe bem importante é para resolver essa questão de vida humana, vida animal, às vezes o espiritismo em algumas linhas fala, não, é outro tipo de alma, é outro caminho, né? E dá uma explicação assim que não é muito assim, não fecha muito e certamente não bate com a versão original do yoga, que explica que toda a vida é uma alma. Vida é sintoma de alma. Essa é a visão que eu acho bem legal, uma visão bem simples, né? Toda a vida, qualquer lugar que você olha aqui, eu estou aqui rodeado na natureza, tudo que aqui, tudo é alma. Porque não pode ter vida sem alma. Vida, ó, sem alma, aí é uma pedra, é uma coisa. É uma coisa, é um pedaço de papel, é uma câmara, é um copo, é uma mesa. Isso sim, não tem alma. Mas se tem vida, tem alma. Vida é o sagrado, vida é o sintoma do sagrado da alma. Essa é a visão védica. Então todo ser vivo é uma alma. E aí fica a pergunta, mas como é que a pessoa, como é que essa alma veio lá do céu, como é que uma alma aparece num corpo de planta, de inseto, de cachorro? Não faz sentido que ela simplesmente iria do lado de, sabe, aparece, por que ela vai estar naquele corpo sofrido assim, para que ela... Não, a ideia védica é que a alma começa do lado de Deus. Para começar, a ideia é que a alma sempre existiu, porque a alma, né, o conceito é que a alma sempre, a primeira coisa que Krishna ensina na Bhagavad Gita, ele fala, olha, a alma sempre existiu e sempre vai existir. Essa é a primeira coisa que ele fala na Bhagavad Gita. Primeiro ensinamento do yoga, você não é o corpo, você sempre existiu e você sempre vai existir. Que faz sentido, porque a alma é uma centelha de Deus. Se Deus não tem um ponto de começo, também você não pode ter. Então você, como centelha de Deus, sempre existiu. Então, quando você tem o desejo de vir, de se separar de Deus, eu vou deixar o link no final aqui do vídeo. Por que a gente está aqui nessa pergunta? Vou deixar o link para você ver a resposta. Se a gente teve esse movimento assim de querer ficar longe de Deus, de querer ter uma experiência aqui no mundo material, você tem que começar lá em cima. Então na cultura védica descreve, né, vidas em outros estágios aqui do universo e começa com a encarnação mais poderosa que é do Senhor Brahma. Talvez você tenha ouvido falar, Senhor Brahma. Então o Senhor Brahma é praticamente como que um deus dentro do universo. Um ser assim, né, totalmente elevado,
primeiro ser, ele que cria os detalhes do universo, mas é uma alma encarnada. Então a ideia é que você começa como esse ser lá em cima, e aí se ele quiser ele já volta, mas aí se não, pelos erros, pelas escolhas, aí vai caindo. Entendeu? Aí a pessoa vai caindo, então você não pode nem sequer estar no corpo humano se você não estava em corpos superiores antes. Tem esse processo de, não de involução, porque a pessoa está seguindo o caminho dela, é a maneira dela evoluir, né? Ela está fazendo escolhas, aí ela vai. Então também para os animais. Um animal, ele tem que ter passado por uma vida humana. Porque é na vida humana que você, né, e superiores, que você acumula karma. E ninguém pode estar encarnado sem karma. Isso não tem nenhum sentido, porque você não poderia definir a sua existência sem ter o seu karma, você criando o seu karma. Entendeu o conceito do karma? Tudo que está te acontecendo, absolutamente toda a definição da matéria, desde o seu corpo, de onde que eu estou, de onde que é o planeta, todas as estrelas, o céu, aquela nuvem, ele tudo está de acordo com o meu karma. Então não tem como estar dentro de um corpo, uma alma espiritual, se ela não tiver acumulado karma para tal. Se ela não tiver criado, ninguém te jogou, não tem essa injustiça, eu fui jogado aqui no corpo de cachorro e agora... Não, isso aí não faria sentido, Deus não faria isso. Então, na explicação védica, você começa lá em cima, e se você erra, você cai, erra, cai, aí sobe, aí cai, aí por isso que é roda, né? De novo, roda. Você vai caindo, melhorando, cai, melhora, aí você vai aprendendo nessa roda samsara. Então, para estar encarnado como animal, você necessariamente tem que ter passado por uma vida humana. E no planta, em inseto, tem que ter passado. Porque senão não teria como você ter o karma de ter essa encarnação agora. Enfim, é um tema bem legal, né? Espero que tenha explicado então por que não é uma involução e por que faz sentido essa explicação da reencarnação na visão védica, é a visão realmente original da reencarnação e do karma. Se ficou uma dúvida, escreve aí embaixo, que eu gostaria muito de ouvir seu comentário e a sua pergunta, e vai aparecendo aqui os links para você entender por que você está aqui, né? Como é que começou esse processo. Eu vou deixar aqui o link, né? Porque Deus criou o mundo. E também um outro link aqui do playlist só sobre karma, com um monte de vídeos sobre karma, se você quiser entender mais a fundo a visão yoga do karma. Hare Krishna.